primeiro é Atos 2, capítulo 2, versículo 42, que diz assim, thank you. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vira sua página para o capítulo 4, por favor. Capítulo 4, do versículo 32 em diante. Ei, Jesus. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Se assente, por favor. Hoje nós vamos começar uma nova série intitulada Cartas de Jesus. Cartas de Jesus. Nós temos a arte aí, não? Eu acho que ficaria tão legal se a gente colocasse ela aqui. Cartas de Jesus. Não tem ainda? Essa mídia, misericórdia. Nós vamos começar uma série hoje que Deus tem falado comigo há algum tempo, que se chama Cartas de Jesus. Você sabia que Jesus escreveu cartas direcionadas a você, à igreja? Mas, pastor, foi as cartas de Paulo, as cartas de Pedro? Não, essas foram Pedro e Paulo quem escreveram, né? Mas, logicamente, inspirados pelo Espírito Santo, mas existem algumas cartas que foram ditadas literalmente pelo próprio Jesus, para você e para mim. Nós vamos passar algumas semanas, talvez 7, 8 semanas, falando sobre este assunto. Mas hoje eu queria falar com você o que Deus tem falado comigo acerca deste assunto e o porquê que eu creio que Deus nos direcionou para falarmos dele. O que Deus tem colocado no meu coração é nós meditarmos juntos sobre a igreja do Senhor. Nós vamos começar meditando sobre a igreja eu, depois sobre a igreja nós, Freedom, e depois sobre a igreja global. Mas nós vamos meditar sobre a igreja do Senhor, a noiva, né? E nós vamos analisar se aquilo que Deus estabeleceu ou queria que fosse o propósito da igreja desde o início, se aquilo que Ele planejou, o design de Deus, está sendo vivido hoje. O que nós lemos aqui em Atos capítulo 2, depois Atos capítulo 4, e você pode ler o resto dos Atos do Espírito Santo. Eu sei que o título é os Atos dos Apóstolos, mas na verdade são os Atos do Espírito Santo. O que eu acabei de descrever aqui, nós acabamos de ler, era como a igreja era quando ela foi fundada. Vamos concordar que quando ela foi fundada, ela estava mais perto daquilo que Jesus tinha ordenado, porque os próprios apóstolos tinham ouvido diretamente da boca de Jesus. Então, eles fundaram a igreja, logicamente, com uma visão judaica, mas também obedecendo aquilo que Jesus tinha ordenado. Então, essa igreja, que nós chamamos de igreja primitiva, ela é a igreja ideal.
se podemos dizer que existe uma igreja ideal, essa é a igreja ideal. A igreja que estava obedecendo as ordens e mandamentos de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cartas de Jesus. E eu confesso que, ao estudar este tema por algumas semanas, tem mexido muito comigo. Essa pregação, essa mensagem de hoje, foi preparada com lágrimas, com arrependimento, com choro por mim mesmo, pela minha casa, por essa igreja e pelo aquilo que eu tenho visto na igreja do Senhor. Tem me feito reavaliar a minha contribuição no corpo de Cristo. Falar que somos parte de um corpo é a parte mais fácil. Mas existe algo que Jesus requeriu. E eu quero nessa pregação tentar ser o mais calmo possível para que você me entenda. Porque existem coisas que Jesus não pediu. Na verdade, raramente Jesus pedia alguma coisa. Normalmente ele ordenava. Ele é Senhor por isso, porque ele ordena. Ele tem ordem, ele tem autoridade, ele pode. Então, existem muitas coisas que Deus requeriu de nós, como parte de um corpo, que nós não estamos cumprindo, que eu não estou cumprindo. E tem feito reavaliar a minha função, a minha missão, o meu papel como filho, como servo, como parte deste corpo e como pastor dessa igreja. E eu espero que nessas próximas semanas, Deus possa transformar os nossos corações de verdade. Irmãos, eu espero que Ele nos quebre de verdade, nos quebrante. Que Ele tire as escamas dos nossos olhos, que Ele transforme a nossa mente. Sabe, uma das coisas mais frustrantes, eu acho que, e se isso já é frustrante para mim, eu imagino quanto para o Espírito Santo, é ver o Senhor falar tanto em nosso meio, mas com pouco efeito quando saímos para fora dessas paredes. Eu imagino o Espírito Santo olhando para mim, para você e dizendo: What? Como assim? Você acabou de aprender, você acabou de ver. Você acabou de ouvir. A minha palavra foi lida, foi explicada. Porque uma coisa é você vir aqui, ouvir um achismo do pastor. Algo que o pastor crê. Eu entendo que isso ninguém precisa aceitar. Eu entendo isso, gente. Quando for opinião minha, você não precisa concordar. Se você tiver uma opinião contrária, legal. Não tenho problema com isso. Agora, quando nós estamos falando de Bíblia, daquilo que é a opinião de Jesus, quem é corpo não pode discordar. Mas, pastor, eu não concordo com a Bíblia, então você não é cristão. Misericórdia, Jesus. Começou leve já. Eu oro para que Deus nos constranja de uma forma tão real e verdadeira que nós não vamos conseguir ficar da forma que nós estamos no momento. Como diz o Luiz Hermínio, se você tivesse juízo, você saía agora. Se ia embora. Gente, sinceramente, o que eu tenho estudado e orado tem me mexido por dentro. Eu estou pedindo misericórdia do Senhor. Hoje eu falei: Senhor, eu até orei aqui mais cedo, né? Eu não quero falar aquilo que o Senhor, que eu acho que é a sua vontade. Eu não quero falar aquilo que está no meu coração. Já tinha uma aberta aqui, misericórdia. Eu quero falar aquilo que está no teu coração. Eu quero pedir para vocês terem paciência comigo. Porque essa primeira parte, eu vou explicar o porquê nós vamos estudar as cartas de Jesus. Por que nós devemos ler as cartas de Jesus? O centro dessa mensagem vai ser Apocalipse 1, 2 e 3. Vai ser o que nós vamos passar essas semanas estudando. Apocalipse 1, 2 e 3. Mas eu quero primeiro explicar para vocês o porquê eu creio que o Espírito Santo nos levou a isso. Eu creio que muitos dentro da igreja ainda não sabem o que é ser igreja.
o que Deus realmente espera de nós. O que Deus realmente espera de nós. O que Ele ordenou. O que Deus ordenou. Irmãos, não tem como sermos cristãos sem conhecer aquilo que Jesus, o Cristo, falou. Nós temos que ser realistas. Está na hora de nós pararmos de passar a mão na cabeça das pessoas, inclusive dos pastores, de pregarmos coisas leves de digerir, e você sair e eu sair daqui da mesma forma. A grande realidade, vamos ser realistas e vamos entender realmente o que Deus espera de nós, é que se eu não conheço o Cristo que eu professo, eu não posso dizer que eu sou um servo dele. É fácil, são 2 mais 2. Eu não posso dizer, eu obedeço a Cristo se eu não conheço o que Ele mandou eu obedecer. Como? O que Deus realmente espera de nós? O que Ele ordenou? O nosso amor, ele é tão superficial, ele é tão fraco, que nós conseguimos fazer parte de uma igreja sem servirmos, sem nos doarmos, sem obedecermos a palavra, sem conhecermos a Ele verdadeiramente. É tão raso, para nós entendermos. Basicamente eu falo que eu amo a minha esposa, mas eu não me relaciono com ela, eu não faço nada para agradá-la, eu não paro em casa e eu só visito nos domingos. Que casamento é esse? Que cristianismo é este que nós vivemos? Que igreja é essa que nós queremos ser? Quando nós olhamos para a igreja como um todo, nós temos que pensar assim: será que estamos vivendo o propósito original de Deus para a igreja? Será que nós estamos vivendo o propósito original de Deus para a igreja? Será que esse foi o design de Deus? Vamos lá. Será que o design de Deus é que nós nos reuníssemos aos domingos num lugar climatizado, confortável, com uma música boa, com alguém pregando? Você já parou para pensar? Eu já estudei e parei para pensar muito se o formato e a liturgia de culto que nós temos é bíblica. Você já parou para pensar nisso? Será que o que nós fazemos aqui é bíblico? Será que a Freedom está sendo uma igreja segundo os padrões de Deus, o padrão de Deus? Será que eu estou fazendo perguntas aleatórias, mas eu quero que você registre. Será que eu estou verdadeiramente sendo parte de um corpo? Será que eu estou cumprindo aquilo que Deus espera de mim como parte do seu corpo? Se alguém perguntasse isso para você, essas perguntas para você, qual seria a sua resposta? E eu quero que você note que eu não disse padrão do pastor. Eu não disse padrão do mundo, ou padrão até mesmo de outra igreja. Será que nós estamos saindo tão bem como a igreja X, a igreja Y? Não. Será que nós estamos cumprindo o propósito original de Deus para a igreja? Se alguém lhe perguntasse isso, qual seria a sua resposta? Não me responda, por favor. Quando eu analiso a minha vida, quando você analisa a sua vida, será que nós podemos dizer, eu estou vivendo tudo que a Bíblia me pede para viver? Pastor, é impossível viver tudo, é impossível ser perfeito. Eu entendo isso e eu concordo com você. Mas será que eu estou tentando viver tudo? Será que eu estou me esforçando o máximo para viver tudo que a Bíblia pediu para eu viver, os mandamentos de Deus para a igreja? Ou será que eu já me acostumei com o meu estilo de vida, com o meu estilo de igreja, que já não questiono mais à luz da Bíblia se eu estou correto ou não? A pior coisa, ou pior do que errar, é errar achando que eu estou certo. É nunca questionar se eu estou no caminho certo ou no caminho errado. Irmãos, todos os dias das nossas vidas nós temos que questionar, será que eu estou certo? Será que esse é o caminho que Deus quer que eu trilhe?
Deus estabeleceu a igreja e a formou, deu poder, deu autoridade, Ele deu princípios, Ele deu os parâmetros para a igreja. Será que nós estamos sendo aquilo que Ele desenhou desde o princípio? Talvez você já nem se pergunta mais isso, porque você já não para mais para analisar a sua vida. Porque você tem medo dessa resposta. Você tem medo de se perguntar. Se você tivesse coragem de chegar para o seu pastor e perguntar: pastor, me fala aí, como eu estou como um cristão? Como eu estou como parte deste corpo? Eu quero que depois dessa pregação a igreja toda venha perguntar isso para mim. Eu prometo para você que eu vou ser sincero. Depois eu vou perguntar para você como eu estou sendo como pastor dessa igreja. Se nós tivermos medo de perguntarmos essas perguntas, nós já estamos errados. Sabe por que a gente não pergunta? A gente tem medo da resposta. Nós temos medo, mas eu parei para pensar, se Jesus voltasse agora, Jesus apareceu no céu, mas aí ele teve uma ideia, ele falou assim, antes de eu pegar a igreja toda e arrebatá-la, eu vou fazer assim, eu vou escolher uma pessoa aleatória, e eu vou trazer ela para junto de mim, e essa pessoa vai me dar a resposta sobre a saúde da igreja num todo. Essa pessoa vai ser o que eu vou usar como parâmetro para a igreja. Se ela estiver bem, a igreja toda vai estar bem. Se ela estiver mal, a igreja toda vai estar mal. Aí Jesus desceu e ele escolheu você. Você é o parâmetro que Deus vai medir e julgar a igreja. Misericórdia, pastor. Não, então, pastor, misericórdia para mim também. Vamos supor que Jesus desceu e ele falou assim, ó, eu vou pegar só uma pessoa. E essa pessoa vai representar a igreja global. Não estou falando da Freedom. A igreja global. Essa pessoa vai dizer se a noiva está preparada ou não. E aí Deus escolheu você. E Deus te levou para junto dele. Jesus te levou e agora falou, agora vamos ver. Como está a minha igreja? Por favor, ouça isso e se coloque neste lugar. Por favor, porque eu me coloquei e eu chorei tanto essa semana. Se coloque neste lugar, de Deus olhar para você e falar assim, você vai ser o que vai medir a febre da igreja aqui. Você vai me dizer, pastor, mas eu não sou pastor. Ele não está querendo saber se você é pastor, se você é evangelista, se você é apóstolo, ele quer saber se você é parte do corpo. Qual seria a avaliação de Jesus, da igreja num todo? Qual seria a avaliação de Jesus da noiva do Cordeiro se ele olhasse para a sua vida apenas? Porque se a sua resposta foi, misericórdia da igreja, tadinho, pastor, eu estou fazendo... Então é hora de mudança, meus irmãos. É hora de mudança. Será que ele olharia para nós e diria assim, servo bom e fiel, cumpriu os meus mandamentos, serviu, doou, se amou, ajudou o pobre, ajudou as viúvas, visitou os órfãos, deu água para quem tinha sede, deu alimento para quem tinha fome, falou a verdade, foi fiel no corpo, se arrependeu, acabou a carreira e guardou a fé. Será que essa seria a resposta do mestre? Ou ele olharia para nós e diria assim, servo mau, não cumpriu nenhum dos meus mandamentos. Na verdade, você nem conhece o que eu ordenei. Não serviu os outros. Nunca serviu na igreja, que é o corpo de Cristo. Nunca se doou a alguém sem esperar nada em troca. Nunca perdoou, mesmo sabendo que o perdão era condicional. Nunca se arrependeu dos seus pecados. Quando ouvia a pregação, começava a pensar, se o fulano estivesse na igreja naquele dia, a pregação era para ele. Qual seria a resposta? Servo mau, louvava com os lábios, mas enquanto louvava com os lábios, estava pensando no trabalho de amanhã. Enquanto louvava com os lábios, estava olhando os erros do grupo de louvor.
enquanto louvava com os lábios, estava pensando, não vejo a hora do culto acabar. Será que essa seria a resposta de Deus para nós, se Ele escolhesse nós como modelo de igreja? Para pensar nisso, por favor. Eu não quero que isso soe como uma chicotada, mesmo que vai ser, mas eu não quero. Eu queria que isso fosse um alerta para um despertar da igreja. Um alerta para o despertar da gente. Porque, irmãos, se nós estivermos nesse segundo grupo, eu vou falar uma coisa, e é para o seu bem, você está a caminho do inferno. Eu estaria a caminho do inferno. Se eu estiver nesse segundo grupo, que ele fala servo mau, vai lá ler Lucas 12, vai lá ler Mateus, você vai ver que o servo mau só tem um destino para ele. Eu estou falando isso para alertar, para despertar você. Uma das razões que nós não perguntamos ou não analisamos a nossa vida diariamente é porque nós já sabemos a resposta. E é melhor não perguntar e não ouvir a resposta do mestre do que perguntar, ouvir a resposta dele e mesmo assim desobedecer. Eu ouvi uma frase que me chocou, falou assim: a ignorância nos faz sentir melhor do que a desobediência. Você entendeu o que eu falei agora? A ignorância nos faz sentir melhor do que a desobediência. Então é melhor eu nem saber, é melhor eu nem perguntar, é melhor eu nem questionar, porque se eu fico na ignorância, eu me sinto melhor do que se eu perguntasse e continuasse na desobediência. Eu encorajo você, depois deste culto, durante essa semana, me ligar e perguntar para mim: pastor, como eu estou sendo como parte dessa igreja? Como eu estou sendo parte deste corpo? Como o Senhor está me vendo? Eu encorajo você a fazer isso. Vai ser muito bom para você. É mais fácil nós não sabermos do que saber desobedecer. Nós nos acostumamos a fazer igreja do nosso jeito e não do jeito de Jesus. E eu creio que Deus está querendo nos trazer de volta ao propósito original da igreja. Ele deixou instruções e mandamentos específicos para a sua igreja, Marina. E ele não aceita a igreja de qualquer jeito. Ele não casa com uma noiva de qualquer jeito. Nós precisamos entender isso, gente. No último dia, a Bíblia fala que ele vai dar ordem aos seus anjos para separar o trigo do joio. Ele está falando isso de dentro da igreja. O que ele está falando? Tem pessoas que se parecem tanto com trigo, mas que não são. Ele falou assim: ao ser humano, aos olhos humanos, é impossível discernir entre o joio e entre o trigo. É impossível. Então ele vai precisar dar ordem aos anjos, porque os anjos terão discernimento, e eles vão conseguir separar. Ele está falando da igreja. Ele está falando de mim e de você. Nós lemos essas coisas muitas vezes e nós não conseguimos aplicar isso para nós. Ele está falando do pastor Adaelton, da pastora Marina, da pastora Jennifer, da igreja. Ele está falando assim: no meio da igreja existem joio e trigo. E não é o seu cargo e o seu título que podem falar você é trigo ou você é joio, que vai discernir isso, ou vai diferenciar você. Não tem nada a ver com cargos, com título, com microfone, com louvor, com pregação. Isso tem a ver com ser um servo verdadeiro dele, ser alguém que entendeu o evangelho de verdade. Ele está falando de mim e de você. Sou eu e você. Isso devia trazer um temor tão grande para nós, porque nós podemos passar a nossa vida inteira dentro de uma igreja e no final ele fala: você é joio. Mateus capítulo 7 é exatamente sobre isso. Ele fala assim:
Chegaram alguns falando o quê? Em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso e fiz aquilo. Ele falou, você é joio, eu nunca te conheci. Deus, Ele quer uma igreja do jeito dele, nós queremos fazer a igreja do nosso jeito. Deus não quer uma igreja do nosso jeito, porque nós somos corrompidos pelo pecado desde o princípio. Se a igreja for do nosso jeito, vai ser uma baixaria. A igreja tem que ser do jeito... Por isso que nós estamos vendo igreja trazendo o mundo para dentro da igreja. Por quê? Porque é o jeito do povo, é o jeito do ser humano. Mas Deus tem um jeito que Ele quer a sua igreja. E Ele não aceita outra forma. Ele não casa com uma noiva corrompida. Jesus. Existem duas pessoas na Bíblia que eu fico pensando. Quando eu entendi isso pela primeira vez, principalmente sobre a primeira pessoa, eu fiquei, Deus, por quê? Gente, tem duas pessoas na Bíblia que fizeram a coisa certa da forma errada e foram mortos e reprovados por Deus. Você lembra de Uzá? Davi estava trazendo a arca, todo alegre. E quando passou em certo caminho, os bois tropeçaram, a arca ia cair no chão. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar para você. A arca de Deus, aquilo que representava a presença de Deus, ia cair ao chão. Uzá querendo ajudar, preste atenção. Ele querendo fazer a coisa certa, ele toca na arca. E Deus fulmina ele instantaneamente. Davi não entendeu, Davi ficou revoltado com Deus. Mas o cara estava querendo ajudar. As intenções eram boas, mas Deus tinha dado uma ordem. Intenções não podem passar por cima de ordens. Deus falou assim, ninguém toca na arca. E quem carrega ela são os levitas. E tem que carregar ela por argolas em varais. Não se toca na arca, não se toca na presença e na glória de Deus. Um toque de Uzá na presença de Deus, um toque errado, custou-lhe a vida. Preste atenção nisso. Fazendo algo certo da forma errada, custou a vida de Uzá. Irmãos, e nós temos a tendência de pensar que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Nós pensamos, era um Deus irado, depois virou um Deus bonzinho. Não, não. De forma alguma. Ele continua sendo o mesmo Deus, fogo consumidor. Hebreus fala. Ele continua sendo um fogo consumidor. A razão de nós não sermos consumidos foi porque Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Mas o padrão de Deus nunca baixou e nunca vai baixar. Deus não baixou o seu padrão no Novo Testamento e falou, agora vocês fazem de qualquer jeito. Não! Ele continua tendo parâmetros, continua tendo o seu jeito de fazer as coisas. Outra pessoa foi o próprio Saul. Você já parou para pensar por que Saul foi rejeitado? Saul foi rejeitado porque ele fez um culto ao Senhor. Exatamente isso. Eles estavam prestes de entrar na batalha. Samuel tinha prometido que em 7 dias viria. E Samuel demorou. Saul falou assim, eu não quero ir para a batalha sem fazer um culto ao Senhor. Eu preciso sacrificar. Por quê? Fazer um sacrifício era alcançar favor de Deus, para Deus ajudar na batalha. Saul fez um culto ao Senhor. E isso lhe custou o reino. Deus não aceita culto de qualquer forma. Nós somos o culto racional, o sacrifício vivo de Deus. Deus não aceita sacrifício de qualquer forma. Deus não aceita culto de qualquer forma. Deus está tirando muita gente do reino porque estão entregando culto estranho ao Senhor. Quando Samuel chegou, ele falou, Samuel, mas você demorou. Você tinha prometido que 7 dias você ia chegar. Samuel falou, hoje Deus tirou o teu reino. Escolheu alguém melhor que você. O pior de tirar o reino é falar assim, alguém melhor foi escolhido no seu lugar ainda. Mas por causa de um culto? Por causa de um culto. Aquele culto lhe custou o reino. Samuel falou assim, olha, para
acrescentar mais dor ainda, Samuel falou: hoje Deus teria confirmado o teu reino e da tua família para sempre. Mas por causa de um culto que você ofereceu, Deus tirou o reino de você e deu alguém melhor que você. Um sacrifício, porque aí vem a frase: obedecer é melhor do que? É por causa disso. Porque nós achamos que se estamos fazendo para o Senhor, se estamos aqui levantando as mãos e cantando para o Senhor, já é o suficiente. Ele falou: não. Vocês estão sacrificando sem obediência. Sem obediência eu não aceito o sacrifício. Deus não quer que nós apenas sejamos igreja. Ele quer que nós sejamos a igreja que Ele planejou. Marque isso no seu coração. Vamos lá. Jesus não vem buscar todas as igrejas. Pelo menos não igreja institucional. Ele não vem buscar todas as igrejas. Ele vem buscar aqueles que o amam e provam isso com a obediência da sua palavra. O que prova que nós somos igreja não é estarmos na Freedom Church. O que prova que nós somos igreja não é estarmos aqui. Tem dia, irmãos, que nós temos essa igreja lotada, não tem lugar. Nós colocamos cadeira aí. Isso não prova nada. A obediência é o que difere um verdadeiro discípulo de um falso discípulo. É a obediência. Sentar num culto e ouvir a pregação, até um demônio faz. Você sabia que demônios podem entrar no culto, né? Ele pode sentar aqui e ouvir uma pregação. Um ímpio consegue fazer isso. Aquele que não conhece Jesus consegue entrar num culto, consegue cantar com a letra que é colocada aqui, consegue levantar suas mãos, chorar, sentir a presença de Deus e sair do culto ímpio. Um culto não muda se você primeiro não for mudado pela palavra. Pastor, você está dizendo que eu não preciso do culto? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se a transformação não for primeiro através do Espírito, através da palavra, você pode vir no culto o resto da sua vida e você vai ficar o mesmo. Irmãos, nós precisamos entender que existem momentos que Deus odeia a adoração. Existem momentos que Deus odeia a adoração. Como assim, pastor? Toda adoração não é aceita? De maneira alguma. De forma alguma. Deus, Ele odeia certos tipos de adoração. Quais são, pastor? Funk? Pode ser também, mas não é isso que eu estou falando. Estou brincando, gente. Só porque eu não gosto. Só para ver se você dá um sorriso. Que tá pesado. Abra comigo aí. Amós capítulo 5. Olha o que fala Amós capítulo 5. Colocou aí? Amós, se você conseguir achar, logo depois de Joel. Ok. Já colocaram ali. Amós capítulo 5, olha o que ele fala. E eu preciso que você entenda isso. No seu coração eu preciso que você entenda isso. Eu odeio, isso aqui é Deus falando. Isso está na Bíblia. Tá bom? Eu odeio e desprezo as suas ofertas, as suas festas, melhor, com as suas reuniões solenes. Se colocar preto, eu acho que fica melhor para nós lermos. Não tenho nenhum prazer, mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Agora, afastem de mim o barulho dos seus cânticos. Tem vezes que nós louvamos e é só barulho para Deus. Come on, come on. Tem horas que nós louvamos e é só barulho para Deus. Você já teve um lugar que é só barulho?
Como que você suporta um lugar que é só barulho, que não tem uma melodia, que não tem uma afinação, que não tem nada que possa ser agradável? Tem hora que nós louvamos e são apenas barulho para Deus. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como águas e a justiça como um ribeiro perene. Abra comigo, Malaquias capítulo 1. Vamos lá. Misericórdia, Jesus. Malaquias capítulo 1. Versículo 6 em diante. Olha o que diz. O filho honra o pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isto a vocês. Sacerdotes que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, e ainda perguntam em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. A mesa aqui era o lugar de sacrifício. Era o lugar de culto. O culto não pode ser profanado. Quando vocês oferecem um sacrifício em um animal cego, será que isso não está errado? Quando vocês fazem aquilo que é certo, mas num patamar inferior àquilo que eu pedi. Sacrificar animais era certo, mas tinha que ser um animal sem manchas, sem defeitos. Eles estavam oferecendo um culto, um animal, porém do jeito deles, um animal cego. Olha o que Deus fala. Quando vocês oferecem sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Por que Deus não ouve a minha oração? Porque eu estou oferecendo um culto imundo ao Senhor, algo que ele não aceita. Nós queremos o favor de Deus sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, as bênçãos do Senhor, a bênção sobre o matrimônio, mas oferecemos para Ele oferta que nos restam, o pior que nós temos. E eu não estou falando apenas de dinheiro, não. Bem que nessa área nós falhamos também, porque Ele deu ordens bem específicas nessa área, e nós damos para Ele achando que vamos enganar a Ele. Mas não é apenas nessa área, não. Olha só isso. Misericórdia, Jesus. Coloca o próximo aí. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas da igreja. É isso aqui que está falando. Quem dera houvesse alguém corajoso entre vocês que fechasse as portas da igreja, para que não houvesse mais louvor, para que não houvesse mais pregação, para que eu não tivesse mais que ouvir o louvor falso da boca de vocês. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não se acendessem em vão o fogo do meu altar. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Você sabe o que ele está falando? Manda fechar o templo. Tem igrejas que Deus quer fechar. Tem lugares que Deus precisa, que Deus até almeja que se fechem, porque está profano o culto que está sendo oferecido. Que Deus nos guarde para que nós não nos tornemos essa igreja. Não aceitarei essas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, grande é o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, são trazidas ofertas puras, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos.
mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. Em outras palavras, vocês vêm para cá achando que o altar do Senhor é impuro, então vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Eu vou quando eu quero, eu sirvo quando eu quero, eu dou quando eu quero, eu ajudo quando eu quero, eu amo quando eu quero, e não faço nada porque Ele é meu Senhor e eu faço para Ele. Eu estou traduzindo para vocês isso aqui. Pastor, isso é o Antigo Testamento. A gente não pode. Não, espera aí. Tudo bem, eu vou para o Novo daqui a pouco. Agora, olha essa... E vocês dizem ainda, que canseira. Ir lá no domingo, tirar o meu tempo, ouvir uma pregação dessa, só batendo na gente. Que canseira. Que canseira, podia estar em casa aqui assistindo um filme. Torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos e doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor? Você deve estar aqui dizendo, meu Deus, para que eu vim hoje? Que canseira. Talvez porque nós precisássemos ouvir isso. Que tipo de igreja nós estamos sendo? Existem igrejas que Deus quer fechar. Existem igrejas que Deus já não entra mais. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, a gente passa por cima disso tão fácil. Fala assim, aqueles que comem indignamente serão réus do corpo e do sangue do Senhor. E ele fala assim, por isso há entre vós muitos que estão enfermos, doentes, né? Fracos, e não poucos que dormem. Sabe o que ele está falando aqui? Assim, ó, por vocês não entenderem o que é a ceia do Senhor, o culto do Senhor, muitos de vocês estão fracos. Participar da ceia sem entendimento e discernimento, ele não vai fortalecer você, vai enfraquecer você, vai adoecer. E Paulo fala assim, não poucos que dormem. 97, 98, 99% dos teólogos creem que pessoas morreram por participar da ceia indignamente. Pastor, o que é essa dignidade aqui? É eu estar santo, puro, perfeito? Não, não é isso. É ter discernimento daquilo que você está fazendo e discernimento do corpo de Cristo. Se você ler o capítulo 10 inteiro, ele está falando do discernimento do corpo de Cristo, de nós entender o que é ser igreja. Participar da ceia e não entender o que é ser igreja, eu trago condenação para a minha vida. Vocês estão entendendo isso? Pelo amor de Deus. Por favor, look at my nose. Aqui, ó. Olha para mim, preste atenção, por favor. Participarmos da igreja sem entender o que é ser igreja, nós estamos trazendo condenação para nós mesmos. Ele falou assim, poucos, não poucos, já morreram. Morreram porque não discerniram o corpo. Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo, mas ele é tardio em irar-se. Ele olha para Cristo. Mas tem pessoas que Paulo tirou da igreja porque não discerniam o corpo. Tem pessoas que Paulo entregou na mão de Satanás por ferirem o corpo. Não pense que no Novo Testamento Deus aceita tudo o que a gente quiser fazer. Paulo, certa vez, aos Coríntios, ele fala assim, ó, tirem essa pessoa da igreja, na verdade eu já entreguei ele nas mãos de Satanás, para se talvez a alma dele ainda seja salva. Tem pessoas que ferem o corpo, estão entregando um culto imundo ao Senhor. Irmãos, a mentalidade que nós temos de igreja, e eu não quero generalizar, mas em nome de Jesus, estou falando da igreja global de Cristo. Hoje em dia, ela é francamente antibíblica. Deus não está aceitando qualquer tipo de culto, nem qualquer tipo de igreja, nem aquilo que eu acho que é melhor, aquilo que vai trazer mais gente, aquilo que vai... Não, Deus quer a igreja do jeito que Ele desenhou, do jeito que Ele planejou que ela fosse. Quando nós temos alguém dentro da igreja, e agora eu vou pegar, por favor, me perdoem, mas eu tenho que falar o que Deus está mandando eu falar. Quando nós temos pessoas dentro da igreja que não servem, que não doam, que não contribuam, que não ajudam em nada, não podem dizer que são parte do corpo. Vamos ser francos e realistas, irmãos.
Se eu estou aqui assistindo culto e não me envolvo com nada, eu não sou parte do corpo. Eu não sou. Eu sou alguém que vem aqui ouvir uma palavra, mas eu não sou parte do corpo. Não posso ser parte do corpo e ficar apático às necessidades do corpo. Ficar indiferente àquilo que o corpo está precisando. Quem tem uma dor de cabeça e não trata a dor de cabeça? Quem machuca um membro do seu corpo e não trata aquele membro? Mas nós ficamos indiferentes, nós não servimos, não contribuímos, não ajudamos e temos a audácia de dizer que amamos a noiva do Cordeiro, enquanto a noiva está precisando de você e você é confortável no seu assento, volta para sua casa confortável e não faz nada. A noiva precisa de você. Eu não preciso de você. Vou ser bem franco com você. Eu não preciso ser pastor. Eu sou porque eu fui chamado para isso. Ninguém individualmente precisa de ninguém. Você pode ter seu dinheiro, seu trabalho, você vive a sua vida. Mas para sermos corpo, para sermos noiva, nós precisamos um dos outros. Amém. Eu espero que esse glória a Deus venha com entendimento também. Aleluia! É isso. Glória a Deus. Queridos, Marcos capítulo 10. Aleluia. Jesus fala assim, abra comigo, Marcos capítulo 10, versículo 42 ao 45. Marcos 10, 42 ao 45. Mas Jesus, chamando todos junto para si, disse assim: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Próximo. Vou ler aqui na minha, melhor. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem, Jesus, o Cristo, o nosso Senhor, a razão do nosso viver, aquele que nós falamos que amamos mais que tudo, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É isso. O serviço, lavar os pés, o se dedicar, o se doar, não é opcional no reino de Deus, é requerimento do reino. É requerimento daqueles que fazem parte no reino. Se você não serve o corpo, você não pode se chamar parte do corpo. Você é um parasita no corpo. Uma vez Jesus começou a dar um discurso muito duro. As multidões começaram a sair. Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim: vocês também querem ir? Eles falaram: para onde nós vamos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Eu entendo que esse discurso, essa pregação, as multidões vão querer ir, eu não me importo. Irmãos, Deus está me levando ao entendimento, a não gastar tempo com multidão, mas gastar tempo com discípulos. A investir naqueles que realmente querem viver o Evangelho. Chegou uma hora que acabou os milagres. Jesus falou: não vou mais dar pão para vocês. A multidão saiu porque só queria o pão, só queria os milagres, eles não queriam Jesus. Irmão, se o próprio Jesus, o nosso Senhor, aquele que nós professamos que amamos mais do que tudo, veio para servir, ele pegou na última ceia, ele tirou a sua roupa, colocou uma toalha e começou a lavar os pés dos seus apóstolos, trabalho de escravo. Isso era a função do escravo da casa, de lavar os pés daqueles que entravam. Pedro, entendendo isso, falou: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Por quê? Senhor, tu és aquele que eu amo, tu és o meu Senhor, como o Senhor vai trabalhar como escravo para mim? Jesus falou: eu vou fazer isso para que vocês depois façam também. Se eu não lavar os teus pés, Pedro, tu não tens parte comigo. O Jesus falou: se eu, sendo o Senhor, lavo os pés de vocês, imagina então, irmãos, o que nós devemos estar fazendo. Na verdade, eu ouvi algo que definiu isso muito bem.
que fala assim: a resistência a servir é na verdade o pecado do egoísmo disfarçado. Eu vou repetir para que isso registre. A resistência ao servir alguém, ou servir na igreja, é o pecado do egoísmo disfarçado. Esse pecado precisa ser condenado dentro da igreja. É um pecado, é o egoísmo. Eu só penso em mim mesmo, no meu umbigo, na minha família, na minha vida, no meu trabalho. E eu não penso no corpo, eu não penso na noiva, eu não penso nos próximos. Jesus falou assim: quando você dá um copo de água para esses pequeninos, quando você ajuda e vai na prisão visitar um deles, você está fazendo para mim. E nós pensamos: eu não vou à Freedom, e em nome de Jesus, não é só na Freedom, mas eu não vou. Já tem bastante gente, olha lá, tem muitos líderes, muitos diáconos, muita gente servindo. Não precisam de mim, irmãos. Se Deus colocou você aqui, Ele precisa de você sim. Ele quer que você abra mão do egoísmo, da ganância. Vamos chamar o pecado pelo que ele é. Você não contribui porque você é ganancioso. Você não serve porque você é egoísta. A igreja de Cristo não pode ser assim. Paulo escrevendo aos Filipenses, e Deus me guarde, que tudo isso tem respaldo bíblico. Filipenses capítulo 2, no versículo 3 em diante, ele fala assim: não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os meus próprios interesses, mas também o dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. E você conhece, ele vai continuar, que sendo achado em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes abriu mão, aniquilou-se a si mesmo. Ele falou assim: pense nos outros, pense na noiva. Quantas pessoas já vieram na nossa igreja e falaram assim: quando eu recebi aquele abraço lá na porta, a minha vida mudou. Peraí, não foi a pregação? Não foi o momento do louvor? Não. Foi na porta que Deus começou a trabalhar na vida da pessoa. Foi no abraço. E às vezes nós nos recusamos a cumprimentar alguém, a abraçar alguém, dizer: bem-vindo à casa de Deus, que bom que você está aqui. Que dificuldade nós temos nisso? Mas eu não posso gastar o meu tempo, pastor, eu não posso. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Pastor, eu sou uma pessoa que trabalha demais. Irmãos, eu tenho autoridade para falar nisso, porque eu sou pastor integral desde janeiro. Mas eu trabalhei a minha vida toda. Eu tenho autoridade, propriedade para falar deste assunto. Porque desde quando eu entrei para a igreja, eu entendi quem Cristo é. Eu nunca coloquei barreiras para fazer coisas para Deus. Ah, pastor, mas você está falando de servir na igreja. Se a igreja que é a noiva, é a reunião dos santos, aqui eu não consigo servir, não me fala que você serve lá fora. Eu não estou falando que tem que se limitar aqui dentro, me entenda muito bem. Não se limita aqui. Mas se eu não faço aqui, se eu não lavo os pés dos meus irmãos aqui, se eu não venho preparar um café para receber os meus irmãos aqui, eu não faço lá. Não me diga. Irmãos, o egoísmo é um pecado que precisa ser denunciado e combatido no meio da igreja. Porque ele entrou do mundo para a igreja. Jesus foi o oposto de egoísta. Ele podia ficar sentado no seu trono. Ele é Deus. Podia ter ficado lá, com a sua glória. Mas a Bíblia fala assim, Filipenses 2,5. Mas ele, achado, existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, como algo que tivesse que segurar a qualquer custo. Ele abriu mão do seu conforto, do seu lazer, para vir salvar homens e mulheres como eu e você. E aí fala assim: agora vocês têm o mesmo sentimento que ele. Sejam igualzinhos a ele. Como assim? Eu vou acordar mais cedo mesmo. Vou vir aqui fazer um café para receber a igreja do Senhor. Eu vou chegar mais cedo mesmo. Vou vir aqui, ficar na porta e receber os meus irmãos. Que alegria receber você na casa de Deus. Eu vou chegar mais cedo mesmo, vou vir aqui limpar a igreja. Vou chegar mais cedo. O grupo de louvor está precisando de água aí? Vou trazer uma água para vocês. Que alegria poder servir aqueles que estão aqui nos levando no momento de adoração. Que alegria poder servir o irmãozinho que chegou agora, abraçar. Que alegria servir. Irmãos,
Se nós vemos isso como apenas algo que vai custar tempo e não como um prazer, um privilégio, nós vamos ser os crentes mais tristes da face da terra. Que alegria eu tenho cada vez que me dizem, vamos à casa do Senhor. Não foi o que o salmista falou? Alegrei-me quando me disseram. Mas sabe o que é mais? Josué orou e o sol parou. A lua parou. Eu oro agora que esse relógio pare em nome de Jesus. Nós falamos muito de mesa, né? E há alguns anos nós viemos falando de mesa. De estarmos na mesa, sentarmos à mesa, conversarmos à mesa, vida na mesa. O que quer dizer? Nós compartilharmos com os irmãos. E eu tenho motivado muito a minha liderança a fazer isso. A liderança dessa igreja, eu cobro deles, inclusive, a fazerem isso. Não que eu quero forçá-los a fazer, mas eu quero colocar essa cultura. Eu quero estabelecer essa cultura na igreja. Da gente abrir a nossa casa, abrir nosso conforto ali e servir alguém. Sentar na mesa, servir um jantar, conversar, bater papo, falar de Jesus. Só que isso não pode ficar apenas na liderança da nossa igreja. Não pode. A hospitalidade é um mandamento bíblico. Você receber pessoas na sua casa é mandamento de Jesus. Se nós não recebemos, nós não estamos obedecendo Jesus. Você abrir a sua casa e falar, irmão, vem aqui, vamos tomar um café juntos. Pastor, mas é que eu não sei o que eu vou falar. Irmão, fala de qualquer coisa. Deixa o Espírito abrir ali a conversa e você vai ver que vai voltar para Jesus. Mas abra suas portas, convide pessoas. Igreja não é isso aqui apenas dentro dessas quatro paredes. Igreja é você lá na sua casa, recebendo uma família, abençoando outra, levando alimento para outra, servindo outra, pagando o aluguel de um, ajudando o outro. Como assim, pastor? Não pode ficar na liderança apenas. Nós queremos que a igreja seja uma igreja que entenda o valor da mesa. Você já imaginou você ir na casa de alguém com uma oferta de $500? Ei, pastor, não. Se você tem esse coração, Deus te dá a possibilidade de você fazer isso. É que nós somos tão avarentos às vezes, tão gananciosos, que Deus nunca abençoa porque você só pensa em você e não nos próximos. Se chegar na casa do irmão, fala, irmão, vim tomar um café contigo. Por quê? Não, irmão, vim tomar um café e você senta na mesa e ele começa a falar. Você fala, não, Deus mandou eu vir aqui trazer uma oferta para você. Irmãos, eu já fiz isso. Não, Deus me guarde, não é? Mas é porque eu preciso dar exemplo para você. Que nos momentos que Deus mais me direciona a fazer essas coisas, é porque as pessoas estão realmente precisando. E quando Deus me direciona e eu faço movido pelo Espírito, irmãos, é como se eu recebesse 25 mil vezes mais do que eu estou doando para o irmão. É obediência, é amor, é você ser igreja de verdade, é você ser igreja de verdade, é você servir a noiva do Cordeiro. O serviço está inserido no projeto de Deus para a igreja. Se eu não sirvo os meus irmãos, eu estou desobedecendo o meu Senhor e revelando o meu orgulho e a minha arrogância. Agora, eu não posso forçar ninguém a servir. Mas eu posso ter a minha consciência limpa diante de Deus que eu ensinei você da necessidade do serviço. Agora, logicamente, existem pessoas que são incapazes, né? Pessoas que não podem. Tem pessoas que não vão conseguir. Você vai dizer, eu acho que eu me insiro aí nessa categoria. Não, eu estou falando de pessoas que estão acamadas, pessoas que estão doentes, enfermas, pessoas que realmente, né, a nossa irmã Eliana, por exemplo, ela está acamada, está doente. Nós estamos orando e servindo ela. Você sabia que essa igreja, eu falo igreja, mas eu quero falar dos membros, dos irmãos, não só aqui, até outros de fora também, estão servindo ela. Você não vê dentro da igreja, mas eles estão servindo ela. Estão indo no hospital, estão indo lá na casa de recuperação, estão indo servir a nossa irmã. Isso é ser igreja. Se você nem ao menos se importou com um membro dessa igreja, que está passando pela luta da sua vida, para saber como ela está, para mandar uma flor, para mandar um cartão, para levar uma comida para ela, que tipo de igreja nós estamos sendo?
Que tipo de igreja nós somos? Mas pastor, eu não consegui me lembrar. Eu estou lembrando você hoje, para que você comece a fazer daqui para frente. Não existe prazer maior do que servir a Cristo e a sua noiva. E nós precisamos então repensar o que é uma igreja bíblica, verdadeira, apaixonada por Jesus. E começa pela forma que nós achamos. Eu não vou ter tempo. Atos capítulo 2, que nós lemos, vai descrever o que era uma igreja bíblica. Vamos lá. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos, só vou citar. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios, sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A igreja primitiva não tinha nada do que nós temos. É errado ter cadeiras confortáveis? De forma alguma, não estou dizendo isso. É errado ter microfone? De forma alguma, não. A tecnologia evoluiu e nos ajuda. Mas é errado isso ser o foco. É errado isso se tornar o centro. É errado eu escolher uma igreja por causa disso. Sabe, o problema disso tudo começa na escolha da nossa igreja. Vou falar para você o porquê. Nós somos tão rasos, eu me coloco nisso porque eu já fiz isso também. E tão pequenos, que nós escolhemos a igreja de acordo com, vamos lá, ter um bom louvor. Eu quero uma igreja que tenha um bom louvor, que toque bem. Ter um pastor que pregue bem. Eu quero uma igreja que tenha cadeiras confortáveis, ar-condicionado. Irmãos, eu nunca recebi tanta reclamação nessa igreja no dia que o ar-condicionado quebrou. Eu estou falando sério. É para vergonha nossa. Para vergonha nossa. Eu entendo que tinham mulheres grávidas, essas precisam realmente, talvez, ir para o lounge, se afastar porque o calor ficou... Mas, irmãos, pelo amor de Deus, mensagens me ligando, porque o ar-condicionado quebrou, como se eu soubesse arrumar ar-condicionado, né? Nós já não aguentamos mais nenhum desconforto. Não aguentamos mais frio, mais calor, tem que ser tudo perfeito para que eu possa congregar nessa igreja. O ar-condicionado tem que ser a temperatura perfeita. Aqui na igreja eu sofro mais com ar-condicionado que qualquer coisa. Porque as mulheres dizem que está muito frio, os homens muito quente. E eu fico no meio, reclamação do homem porque está muito quente, reclamação da mulher porque está muito frio. E eu não sei o que fazer. Eu faço o que não ouço. Olha o que nós estamos... Peraí. Ninguém veio me cobrar, pastor. Acho que a nossa igreja não está demonstrando o amor de Cristo. Pastor, a Bíblia não fala que a gente tem que visitar os órfãos e as viúvas? Acho que a gente não está fazendo isso, né? Posso fazer isso? Posso fazer isso em nome da igreja? Pastor, o irmão está necessitado, a Bíblia fala que a gente tem que compartilhar com o irmão. Posso levar uma oferta? Eu vou lá levar uma oferta para o meu irmão. Essas são as coisas que nós deveríamos estar nos preocupando. Nós deveríamos entrar numa igreja e não olhar se o pastor prega bem, se o louvor canta bem, se é confortável, se tem um ministério infantil estruturado. E tudo isso é bom. Eu creio, no fundo do meu coração, que a excelência honra a Deus. Eu creio que nós temos que fazer todas as coisas excelentes. Café tem que ser excelente, o departamento infantil, jovens, louvor, tudo tem que ser legal. Tem que ser. Nós não podemos ser desleixados. Mas não é a nossa essência, não é o nosso foco. As pessoas deviam entrar aqui e falar, e graças a Deus nós ouvimos isso até que frequentemente. Mas deviam entrar aqui e falar, cara, não sei o que está acontecendo nessa igreja. Mas tem algo aqui que não dá para explicar. Tem algo aqui sobrenatural, tem um amor diferente. Pastor, sabe aquele amor que a Bíblia fala que a gente precisa ter? Que Deus falou, olha, vocês têm que amar uns aos outros como eu amei vocês. Pastor, parece que a gente chega na porta e a gente recebe uma enxurrada de amor.
É isso que as pessoas precisam buscar numa igreja. Uma igreja que prega a palavra de verdade. Irmãos, eu fico feliz e triste ao mesmo tempo, porque ultimamente as pessoas têm vindo para a nossa igreja e falado assim, não, eu preciso de um lugar onde eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu fico feliz que Deus gerou uma fome no coração dela, para ela ouvir a palavra de Deus, mas triste ao mesmo tempo que ela talvez estava num lugar onde a palavra não estava sendo pregada. Irmãos, qual tipo de igreja nós vamos ser? A igreja mais moderna, mais estruturada, a igreja que tem mais membros. Nós nos preocupamos até com o tanto de membro que nós temos. Mas cadê o tanto de amor? Quantos de nós nos preocupamos com o tanto de amor que nós estamos expressando? Irmãos, eu não estou falando de amor humano, normal, não. De amar, porque... Não, o amor de Deus, o amor que o Espírito produz, é o fruto do Espírito. As pessoas deviam olhar para a Freedom e falar, cara, nessa igreja tem algo sobrenatural, o amor aqui é sobrenatural. Eles nem me conhecem, mas me abraçaram de um jeito, me amaram de um jeito, cuidaram de mim de um jeito. Eu não entendo, mas eu quero isso. É isso que nós temos que ser conhecidos, pelo amor, pelo cuidado, por honrar a Deus, por pregar a palavra verdadeira, um lugar onde a presença de Deus é manifesta. É isso que a igreja precisa voltar a ser. É isso. Eu fico tão feliz quando eu faço café para novos membros, porque eles começam a contar um pouco dos seus testemunhos, e um testemunho que tocou muito a gente nesse último foi o da Karina. Ela falando de como Deus trouxe ela para essa igreja. E Deus já estava falando com ela que ia tirar ela da igreja que ela estava, por algumas coisas que estavam acontecendo. E Deus ia preparar um lugar para ela, que iam cuidar dela e cuidar do Ethan. Que iam ajudar ela com o seu filho. E quando ela chegou aqui na igreja, eu não sei nem se eu podia estar falando de púlpito, Karina, mas eu vou falar. Depois você me perdoa. Uma igreja que perdoa, em nome de Jesus. Ela falou que no culto, todos os cultos, começava o culto, eles traziam um item para ela, e ela não conseguia cultuar. E quando ela chegou aqui pela primeira vez, ela sentou ali pensando, daqui a pouco vão trazer o item de volta. Daqui a pouco eles vão trazer meu filho de volta. E o item nunca veio. As nossas professoras amaram tanto o item, cuidaram dele. Eu não sei o que estava acontecendo lá, eu sei que às vezes é loucura dentro daquela sala, eu sei que as crianças não são fáceis, mas as professoras falaram, eu tenho um chamado, eu estou servindo a noiva, eu fui colocada aqui para isso. Ela pôde cultuar sem ser interrompida. Aí você fala, não, mas eu cuidar das crianças, eu tenho que ir lá gastar o meu tempo no... Irmão, você está investindo na noiva do Cordeiro. Além de investir na vida da Karina, você investiu na vida do Ethan, na vida do meu filho, dos meus filhos. Você está cuidando, ensinando, discipulando os nossos filhos. Você está produzindo a igreja do futuro. Mas se eu ver isso como uma responsabilidade, eu não quero, tem que acordar cedo, preparar a aula, tem que fazer isso. Egoísmo! Eu podia estar falando, cara, que privilégio eu tenho de preparar uma lição e eu vou ensinar aquela criança. Você imagina se essa criança se torna um grande evangelista e ganha milhares de pessoas para Jesus? E você imagina se essa criança se torna um profissional tão forte, assim, tão bem sucedido, que lá na empresa dele, ele ganha um monte dos seus empregados para Jesus. E você imagina se essa criança vai para a escola e começa a pregar o que ela aprendeu aqui na igreja, e ela ganha os seus amiguinhos para Jesus. Você está pensando no trabalho que você vai passar, e não no fruto que você está produzindo. Você está produzindo algo para Jesus, para o reino. E eu não estou falando só de igreja, não. Se nós ficarmos também só dentro da igreja, servindo só dentro da igreja, nós estamos limitando o que Deus quer fazer, porque o reino não está dentro de 4 paredes. O reino está onde você estiver. Onde você estiver. Como você vai servir as pessoas? Como você vai servir? A igreja é o lugar onde Deus se manifesta na terra. Eu vou terminar isso semana que vem. Amém? Glória a Deus, fica de pé, por favor. Sabe o que mais me dói? No Novo Testamento você lê os evangelhos e você vai começar a ver que no final do seu ministério, Jesus, ele começa a condenar os fariseus.
Lá dentro do templo do Antigo Testamento, o templo de Herodes, melhor, os sacrifícios continuavam, eles estavam sacrificando, estavam fazendo culto dentro do templo, né? Eles faziam sacrifício lá no templo. E Deus estava fora do templo condenando o que eles estavam fazendo dentro do templo. Let us sink in. Deixa a ficha cair, por favor. Eles estavam na igreja fazendo culto. E Deus estava fora, Jesus estava fora do templo, fora da igreja, falando que o que eles estavam fazendo era digno de condenação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus não pode nunca ficar fora da nossa igreja, Ele tem que ser o centro, o alvo, o propósito. Quantas igrejas, quantos de nós, no nível individual, quantos de nós já nos acostumamos com Jesus fora em vez de dentro? Nos acostumamos a entregar cultos sem entregá-lo para Jesus. Eu estava lendo uma história da igreja no Iraque, não, melhor, no Irã, que é a igreja que mais cresce no mundo hoje, liderada na grande maioria por mulheres, inclusive. A igreja no Irã, liderada por mulheres, é a igreja que mais cresce. Como Deus faz. E um pastor americano foi para lá, e o pastor americano perguntou para ele como era a igreja e tal, e daí falou como era a igreja aqui. E esse pastor do Irã falou assim: vocês são engraçados, vocês são interessantes. Daí ele perguntou: por quê? Porque o que você acabou de escrever para mim como sendo o processo de amadurecimento cristão, para nós aqui é um pré-requisito para ser parte da igreja. Deixa eu traduzir isso para você. Eu falei inglês por isso. O que para nós dizemos assim: uau, olha o irmão, está amadurecendo, começou a servir na igreja. Olha o irmão, está amadurecendo, começou a ser amável com as pessoas. Uau, olha o irmão, olha a irmã, está amadurecendo, começou agora a se importar com o departamento infantil, começou a se envolver. Uau, Deus está trabalhando na vida dele. Olha o que Deus, a pessoa está amadurecendo. Para a igreja no Irã, isso são pré-requisitos para você ser parte da igreja. Não é amadurecimento dentro da igreja. Deixa isso cair. Para o Irã, para a igreja no Irã, eles não estão brincando de ser igreja. Porque lá, se alguém te perguntar, um oficial perguntar: você é cristão? Ele falar: sou. Ele vai ser preso, vai ser condenado, vai ser torturado e muitas vezes morto. Então eles não estão brincando de ser igreja. Então, para você ser igreja de verdade lá, eles não esperam um processo de amadurecimento que nós temos na igreja ocidental. Na igreja moderna hoje, vamos dar um tempo para a pessoa amadurecer. Daqui 3 anos ele vai estar melhor. Daqui 3 anos ele vai servir. Daqui 3 anos ele vai ser um crente exemplar. Não, é porque ele é novo convertido. Novo convertido faz essas coisas mesmo, pastor. Ele ainda não foi transformado e não sei o que. No Irã, você não entra na igreja se você não for já transformado. Não tem tempo para o processo de amadurecimento que nós queremos passar aqui. Nós estamos acostumando as pessoas a ficarem como elas vêm, até quando elas decidirem mudar. Lá ele falou assim: se você não está disposto a entregar a sua vida por Jesus, se você não está disposto a entregar a sua vida pelos seus irmãos, se você não está disposto a servir, se você não está disposto a amar, se você não está disposto a viver o evangelho de verdade, você não pertence à igreja. Que tipo de igreja nós vamos ser? Que tipo de igreja você vai ser? Efésios capítulo 2, Paulo fala assim: nós agora unidos somos um novo templo, um edifício, um novo templo que está sendo formado, santuário e morada de Deus. Em outras palavras, assim como Deus habitava no templo do Antigo Testamento, agora Ele habita dentro de mim e de você, e nós juntos formamos este novo santuário onde Ele habita. Que tipo de santuário nós estamos sendo? Essa série eu vou falar sobre as cartas à igreja, as cartas de Jesus à igreja,
começando em Apocalipse capítulo 1. E eu creio que a razão que Deus nos motivou a falar sobre as igrejas é exatamente por isso que eu preguei hoje. Nós precisamos ser uma igreja segundo os padrões de Deus. Os nossos padrões são humanos. Nós queremos fazer a igreja do nosso jeito. E Deus está falando, eu não aceito do jeito de vocês. Ou vocês fazem do meu, ou eu não aceito. Deus não relativiza. Deus não aceita crente de qualquer jeito. Vamos trazer isso para um nível mais pessoal. Deus não aceita, gente, você ser crente do jeito que você quer. Ou você é crente de acordo com a Bíblia, ou eu sou crente de acordo com a Bíblia, ou eu sou um pastor de acordo com a Bíblia, ou ele não me aceita. Mas pastor, e a graça? A graça é para aquele que entendeu quem Cristo é. A graça é para aqueles que vivem o Evangelho. A graça, irmãos, não retira o nosso esforço. A graça retira o nosso mérito. A graça é para dizer assim, ó, você nunca vai conseguir, então eu faço por você. Mas ela não retira o esforço humano. A graça não retira a santidade. A graça não anula a justiça, a justifica. Não! Ela produz isso. A graça é o que produz, é o que nos torna capazes de servir a Deus como Ele merece ser servido. É a graça. A graça nunca falou, me mostra na Bíblia que eu não preciso servir no corpo. A graça nunca falou que eu posso parar de amar. A graça nunca disse que eu posso ficar do mesmo jeito. Nunca! Isso é uma perversão da Bíblia, do texto bíblico. A graça falou que eu nunca serei digno, e Ele morreu e me fez digno no nome e no sangue dEle. Só isso. Então eu quero orar com você agora. E eu quero pedir por misericórdia, porque eu creio que nessas 7 semanas Deus vai quebrar a gente. Mas eu também creio que nós vamos sair disso mais fortes. Nós vamos sair disso renovados, entendendo, coração transformado, mente transformada. Nós vamos sair disso dizendo, Senhor, eu não posso ficar do jeito que eu estou. Senhor, eu não posso ser igreja do jeito que eu acho que eu tenho que ser. Senhor, eu quero ser realmente aquilo que o Senhor pediu para que eu fosse. Eu quero orar com você. Se você precisa se arrepender hoje, como eu preciso, e dizer, Senhor, eu não quero ficar assim. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Corre aqui para frente, eu quero orar com você em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, sim, nada encontras. Jesus. Pastor, mas é porque eu fui ferido. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.